Paz, galera. Deus acabou de ministrar aqui no meu coração uma palavra e eu quero trazer para vocês o que Ele ministrou no meu coração e eu acredito que não foi à toa. Ele deseja falar com todos nós, amém? Então a palavra dele está lá em Salmo 133 e a minha versão aqui da Bíblia é a mensagem, tá? Às vezes ela é um pouquinho aí mais contemporânea. Lá diz assim: é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho sobre o monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Então eu quero focar mais nesse último momento aqui que fala assim, é assim dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna, através da comunhão dos irmãos. E o que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu tô aí casada tem uns 2 anos e meio, né? Mais ou menos com meu esposo. E nesse período, né, aqui em Piracicaba, a gente foi muito inconstante, né, em relação a saber qual igreja a gente permaneceria. Nós nos conhecemos através de uma denominação e nela tentamos por várias vezes permanecer aqui em Piracicaba, mas todas as vezes alguma seta do inimigo batia em nossas mentes e a gente acabava deixando, né, o que Deus tinha para nós naquele local. E fomos e peregrinamos e não conseguíamos parar em lugar nenhum, né, por diversas situações que eu reconheço que houve muitas falhas nossas, assim, de interpretação, mas Deus nos ensina, não é mesmo? E aí, o que acontece? Nesse final de semana a gente participou dessa igreja que nos uniu, porque graças a Deus entendemos o que Deus tem para nossas vidas, o nosso chamado dentro dessa igreja, desse amontoado de pessoas, dessa comunhão, desses irmãos, dessa família. Então nós voltamos, né? Depois de tanto participar de várias denominações, a gente realmente entendeu que a gente tem que continuar onde Deus nos uniu e é onde Deus fará sobre as nossas vidas e através de nossas vidas. E nesse final de semana teve um seminário, chama Restauração Familiar. Foram diversos tópicos abordados ali e eu agradeço e louvo a Deus muito a vida da pastora Magali, do pastor Walter, casal abençoadíssimo. Quem não os conhece, procura aí na rede social um pouco sobre a vida deles, sobre a unção deles, sobre o chamado deles e sobre também as experiências e a vida deles. E foi algo assim rejuvenescedor, foi algo libertador, foi algo que contarei certamente para muitas vidas e não sei se filhos ou netos, se Deus assim me permitir, mas eu acredito que foi um divisor de águas, ministerialmente falando, na minha vida e do meu esposo. E também espiritualmente falando, né? Porque a gente chegou armado, digamos, muito pesados para aquele início na sexta-feira. E ontem, quando tudo se fechou ali no final, a gente estava sem peso, sem nada. Mas o intuito dessa live não é nem para falar muito da propaganda desse seminário. É para levantar vocês o que Deus falou comigo, que nós precisamos estar sim em comunhão com os irmãos. Certo dia, Deus também trouxe no meu coração sobre igreja, né? A gente tem uma mania de achar que é dentro da igreja que a gente vai resolver os nossos problemas, que algum ministério focado, sei lá, para as mulheres, aquilo vai endireitar os meus caminhos, aquilo vai organizar a minha vida. Sabe o que Deus falou comigo? Que não. A igreja não é o lugar para eu buscar o endireitamento de todas as áreas da minha vida. A igreja é o local de comunhão, de união entre os irmãos. E aí, quando Deus revelou isso no meu coração, eu me senti tão mais leve, porque eu acho que eu e meu esposo, em todas as igrejas que a gente foi buscando ao longo desse período de 2 anos e meio, a gente tentava buscar nos lugares o tratamento da nossa alma, do nosso espírito e do nosso relacionamento com Deus. E aí Deus disse que para nós
Deus disse não, Deus revelou para mim o quê? Que é o meu relacionamento com Ele fora as quatro paredes de uma placa de igreja. É ali que Ele vai me tratar, é ali que Ele vai me curar. E que justamente a igreja foi feita para a gente se unir a pessoas com esse mesmo propósito de vida, que buscam a Deus como caçadores de Deus, para que possam, ao longo da vida, perpetuar aquilo que Deus traz em nós para a gente multiplicar o próximo. Então, nesse dia, Deus me leva ao Salmo 133 e quando Ele diz assim, sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Sabe o que Deus falou para mim? Que a igreja é o lugar onde Ele ordena a bênção e Ele também traz a vida eterna. E por que a vida eterna? Porque os bons costumes do que este livro nos pede, nos trará a vida eterna. Porque Ele ordena a bênção, porque Ele diz aqui, ó, Ele fala, é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. Então, quando eu estou dentro de uma igreja, eu preciso me unir àquela vida, àquela pessoa, àquela história, para que a gente junto possamos vencer e assim proclamar o amor de Deus, as boas novas. Então, para finalizar, o que eu mais quero deixar na vida de vocês, que não importa a placa de igreja, não importa para onde você vá, apenas pergunte, existe Jesus ali? Está falando sobre Jesus ali? Estão vivendo como Jesus vive? Estão buscando matar o próprio eu para viver o que Jesus pede? Aí sim, quando você observar, sentir, você irá ver que Deus fará maravilhas. Mas para isso a gente precisa tomar uma decisão. Tomar a decisão é saber o que? Eu fico, eu permaneço ou eu vou ficar vagando? Igual as pessoas no deserto por 40 anos, o que poderia ser 40 dias. Murmurações afastam o que Deus tem para você. Obediência atrás o que Deus tem para você. E nesse dia, nessa segunda-feira, acho que é 26 de junho, Deus fala comigo que a murmuração tirou da minha vida muitas bênçãos, mas a minha obediência a partir do agora, deste presente, desse novo tempo na minha vida e do meu marido, Deus vai ordenar muitas bênçãos e naturalmente eu estarei vivendo o meu caminho para a vida eterna. É o que eu lhe convido. Se você está afastado de alguma igreja, se você participou de alguma igreja que te machucaram, lembre-se, os homens falham, Jesus nunca falhou. Jesus nunca falhou, gente. Até naquela cruz, quando a gente cuspia, aliás, as pessoas cuspiam, ele não falhou. Ele foi o mesmo. E sabe por quê? Porque ele me ama. Ele ama você. Ele ama todo filho de Deus. E quem é o filho de Deus? Aquele que se rende a ele e que entrega a vida dele e sabe que para ele tudo é possível quando a gente se rende ao verdadeiro amor, amém? Que esta palavra fale ao seu coração, que você busque o mais rápido possível uma congregação para você se unir, porque ele está voltando e quando ele voltar, ele vem buscar a sua igreja e ele não vem buscar placa, ele vem buscar a sua igreja, mas a igreja eu preciso estar no corpo. Porque uma brasa longe do fogo, ela se apaga. E ainda que eu digo, Jesus está aqui, não é. Eu preciso estar em comunhão, pegando na mão do irmão e juntos vencemos todos os dias. Juntos a gente se lixando, né? Acho que tem um versículo que fala sobre isso, a gente lixar um ao outro. Por quê? Para que a gente fique tão perfeito, um vaso completamente perfeito para a honra e glória de Deus, para que a sua glória se manifeste. Amém? Então, nesse dia eu te encorajo, eu falei do meu testemunho, eu falei de tudo que eu murmurei, eu atrapalhei o que Deus tinha para mim. Mas hoje, através da humildade, da perseverança e da obediência, eu creio que o novo tempo está nascendo na minha vida, do meu esposo e de todos ao meu redor, que eu poderei impactar o que Jesus é para minha vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma boa semana, até a próxima. Quando Deus falar comigo, eu venho trazer algo para vocês. Se Ele edificou minha vida, eu acredito que alguma vida Ele a partir de agora vai edificar também. Grande abraço, que Deus te abençoe. E lembre-se, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Deus te abençoe.